Epístola segundo escreveu São Pablo aos Romanos, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 25, e tem por tema a promessa de Deus e a fé de Abraão. Todos encontraram, irmãos? Dijo assim a palavra do Senhor: porque não por la lei foi dada a Abraão, ou a sua descendência, a promessa de que seria herdeiro del mundo, senão por la justicia de la fé. Porque se os que são de la lei são os herdeiros, vana resulta la fé e anulada la promessa. Pois la lei produz ira, pero donde não há lei, tampouco há transgressão. Portanto, és, pois, por fé, para que seja por graça, assim de que a promessa seja firme para toda sua descendência, não solamente para la que és de la lei, sino também para la que és de la fé de Abraão, el qual és padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muitas gentes, delante de Deus a quem creyó, el qual dá la vida a los muertos e chama las coisas que não são como se fossem. E creyó em esperança contra esperança, para chegar a ser padre de muita gente, conforme a los que se lhe havia dicho: assim será tu descendência. Versículo 19. E não se debilitou em la fé ao considerar seu corpo, que estava já como morto, sendo de quase 100 anos, ou la esterilidade de la matriz de Sara. Tampouco dudou por incredulidade de la promessa de Deus, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que era também poderoso para hacer todo o que havia prometido, por lo qual também sua fé lhe foi contada por justiça. E não somente com respeito a ele se escreveu de que lhe foi contada, senão também com respeito a nós outros, a quienes há de ser contada, isto é, a los que cremos en el que levantou de los muertos a Jesús, Senhor nuestro, el qual foi entregado por nuestras transgressões e ressuscitado para nuestra justificação. Que texto maravilhoso, estimados irmãos. Aqui então se podemos ver o tema da promessa de Deus e a fé de Abraão. Primeiramente, vamos analisar que falar de Abraão nos recuerda a palavra fé. A melhor definição de fé é de la Bíblia, que a Bíblia nos ha dicho: es pois la fé, la certeza de los que se espera, la convicção de lo que não se vê. Hablando de Abraão, Pablo continua: ele é padre de muita gente, delante de Deus a quem creyó, el qual dá vida a los muertos e chama as coisas que não são como se fossem. Então, se Abraão, quando estuvo ali em sua cidade, em Ur dos Caldeus, Deus habla para Abraão: sale de sua terra e de sua parentela para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão sale, e ao salir, vai sem saber aonde ia, solamente na promessa de Deus, para uma promessa e uma ordenança: salir de sua terra, de sua parentela, para uma terra que eu te mostrarei, e de ti harei uma grande nação. Pero agora, justamente aqui, em Romanos 4, vemos no verso 17, como está escrito: te he posto por padre de muita gente, delante de Deus a quem creyó, el qual dá vida a los muertos e chama as coisas que não são como se fosse. Pero hasta esse momento que Abraão tinha 99 anos de idade, quando Deus deu a promessa, e aún não tinha nem sequer um filho, não tinha um nascido Isaac. Estas nações não existiam no tempo que ele falou. Isaac todavia não havia nascido. Aún assim, Deus considerou que estes eram hechos logrados. Quando Deus falou, para Deus já estava tudo sentado, que já existia. E Abraão não sabia, pero ha creído em Deus. Aqui está a clave, irmão.
Quando tu recebes uma palavra de Deus, aunque as circunstâncias, aunque as coisas pareçam que não são ou que não são favoráveis, sigue crendo no Deus Todo-Poderoso. E este versículo 17, Deus chama as coisas que não são como se fossem, que para Deus não há nada impossível. O nascimento de Isaac e o hecho de la criação do mundo demonstra a habilidade de Deus de trazer à existência lo que não existe. Não sei o que tu está passando nesse exato momento. Quizá tu necessita de uma sanidade, quizá tu necessita de uma restauração em seu lugar, de uma restauração em seu matrimônio. E a los ojos humanos, quizá não tenha esperança. Pero Deus chama à existência as coisas que não são como se fossem. Não existe solução humana para ti nesse exato momento, pero a solução é uma solução divina. O que respondia Abraão a ser? O que devia ser Abraão? Ele herdou a promessa por meio da fé e da paciência. Nós também devemos ter paciência e fé. Mientras não chega o cumprimento da promessa, devemos esperar com paciência no Senhor. A fé e a paciência estão relacionadas. Elas vão de mano. Estão relacionadas em Hebreus capítulo 6, versículo 12 e versículo 15. Me acompanhe nessa leitura. A fim de que não os hagais perezosos, senão imitadores de aqueles que, por la fé e la paciência, herdaram as promessas. Aqui, fé e paciência para herdar a promessa. E havendo esperado, verso 15 do capítulo 6 de Hebreus, e havendo esperado com paciência, alcançou a promessa. Então aqui vemos uma coisa muito, mas muito importante, não sermos apresurados em los tempos. Deus sabe qual é o tempo oportuno para a sua visitação. Deus sabe qual é o tempo oportuno para venir ao nosso encontro com a promessa de la bendição realizada em nossa vida. Então, se aqui entendemos aqui no verso 18, depois que vimos que Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não é aos nossos olhos humanos, diz aqui no capítulo 18 que Abraão creu em esperança contra a esperança. O que é crer em esperança contra a esperança? Quando a esperança humana ha falhado, quando os argumentos humanos ha falhado e não temos um plano B, a solução na terra não existe, os argumentos não existem, os medicamentos não dão fim à enfermidade, os advogados não logram trazer solução para essa situação que tu está aí peleando com os papeles, solamente temos um que pode intervenir. Solo nos queda crer em Deus e nos rendirmos a Ele. E Abraão não dudou em crer em Deus. Por isso que ele ha creído contra a esperança humana, a esperança de los recursos humanos. Solamente Deus. Deus é nosso refúgio. Deus é nossa fortaleza. É por isso que a fé não nega a realidade. Não, exatamente. Não nega. Por isso que no verso 19 habla, e não se debilitou em la fé ao considerar seu corpo. Abraão via seu corpo já desgastado del tempo, com 99 anos já de idade, e também viu com quase 100 anos de idade, também viu a esterilidade da matriz de Sara. A fé não nega a realidade. Estamos passando por uma situação difícil, estamos passando por essa situação da pandemia, do confinamento, perdemos nossos entes queridos, muitos de nós outros hemos perdido o emprego, o trabalho, e o que ocorre nesse exato momento? A fé não nega a realidade, pero a fé elige crer em Deus. Quando aqueles homens foram espiar a terra, os 10 espias, ha traído um relatório negativo. Eles han visto que a terra realmente era buena, emana leite e mel, a terra produzia os seus frutos, era uma terra hermosa, conforme dijo Deus a seu servo Moisés. Pero eles preferiram mirar as dificuldades,
miraram os gigantes que tinham ali e não tinham fé para conquistar. Pero Josué e Caleb tinham uma outra perspectiva, tinham uma outra mentalidade. Eles estavam vendo que a fé em Deus obra milagros. Eles han visto que Deus foi fiel para sacar eles do Egito, foi fiel para estar conduzindo, para abrir o Mar Rojo e cerrar o Mar Rojo, foi fiel para estar dando água salindo da roca, foi fiel para estar conduzindo de noite e de dia com a nuvem de fogo e com a coluna de nuvem à noite. E agora eles tinham a oportunidade de estar crendo em Deus com uma fé que não amedrenta. Ele mirou a los hechos, ele mirou a la situação que estava ali. Abraão estava ali com uma fé inabalável. Sua própria impotência, ele tinha praticamente esse tempo todo que acabei de falar, de quase 100 anos. A esterilidade de Sara é verdade, mas aún assim Abraão se negou a permitir que qualquer falta de confiança, a pronunciação definitiva de Deus, que lo haria o que estava fazendo sua promessa realidade. No versículo 20 aqui, aprendemos e sacamos 3 lições da fé de Abraão, 3 coisas da fé de Abraão. O verso 20 falou que tão pouco dudou por incredulidade da promessa, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus. Primeiro, Abraão não vacilou em incredulidade a respeito da promessa de Deus. Quantas das vezes Deus abre uma coisa para nós outros, nos dá uma promessa e nós outros dudamos? Será que Deus está falando comigo mesmo? Será que Deus vai cumprir isso mesmo? Será que eu não necessito ajudar a Deus? Abraão não dudou, não vacilou por incredulidade a respeito da promessa de Deus. E outra coisa, o segundo ponto foi que Abraão foi fortalecido em la fé. Como eu posso ser fortalecido em la fé? Me recordo um episódio que Jesus estava no monte de la transfiguração com seus 3 discípulos, Pedro, Jacobo e Juan, onde havia se transfigurado delante de eles, e apareceu ali Moisés e Elias, pero abaixo estava ali 9 de los discípulos de Jesus, peleando ali com o muchacho que estava endemoniado, e tinha ali uma discussão porque eles não lograram expulsar o demônio desse muchacho, e descende Jesus, e Jesus habla com o padre desse muchacho, e o muchacho, e Jesus habla para ele desde quando, e o padre do muchacho vai falando, e Jesus falou, ele falou para Jesus, se tu puedes, haga alguma coisa. Jesus falou, se tu puedes crer, tudo lhe é possível. E este homem revelou, ajuda-me em minha incredulidade. Quando nós outros não temos a capacidade de crer, pida ao Espírito Santo, Senhor, ajuda-me a crer nesta palavra, ajuda-me a poner por fé esta palavra. Senhor, é demasiado grande para mim pôr em prática esta palavra, então ajuda-me, Senhor. E Deus vai te ajudando, vai traindo alento, pero tu tem que se alimentar da palavra de Deus, tu tem que se alimentar das promessas de Deus. Às vezes perdemos muito tempo vendo outras coisas que não alimentam nossa alma, e Jesus falou, nem solo de pão viverá o homem, pero de toda palavra que sale da boca de Deus. Irmãos, busque a Deus, tenha uma intimidade com Deus e glorifique a Deus, porque Abraão não dudou por incredulidade da promessa de Deus e foi fortalecido em sua fé. Quando? Quando deu glória a Deus, porque diz aqui no final, senão que se fortaleceu em fé, dando glória a Deus. Irmão, a alabança, a gratidão, o reconhecimento de que Deus está fazendo algo em nossa vida, isso alegra o coração de Deus, porque aqueles que se queixam não recebe a promessa, ao revés, recebe a correção, recebe o juízo de Deus. Como foi fortalecida então a fé de Abraão a enfrentar essa impossibilidade humana? Abraão não mirou mais allá de suas limitações, ele mirou mais allá de seu corpo debilitado, ele mirou o poder ilimitado de Deus e se enfocou em Deus. Irmão, nós outros devemos se enfocar em Deus. Quem é Deus? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Abraão mirou a promessa de Deus. Quando Deus
habla de quando Deus lança uma promessa, ele cumpre. Abraão mirou o caráter de Deus digno de confiança. O nosso Deus jamais falhou e jamais falhará. Abraão também mirou sua presença, porque acompanhou Abraão em toda sua caminhada. Não deixou Abraão solo, sempre estava ali, prosperando o caminho de Abraão e sua habilidade para cumprir suas promessas. Irmão, não sei o que tu está passando, mas eu sei que Deus é poderoso para cumprir as promessas, para cumprir sua palavra. E luego expressou Abraão sua confiança hacia Deus, dando alabança. Certa tradução bíblica disse que sua fé se fortaleceu em isto e ele trajo glória a Deus. Ele estava absolutamente convencido de que Deus era capaz de fazer qualquer coisa que ele prometera. Irmão, Deus é capaz. Deus tem todo o poder. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode realizar coisas grandes. E o que ocorre? Muitas das vezes permitimos que nossa fé seja limitada, impedida de fluir por nossa incredulidade. Esse pecado é um pecado de não crer em Deus. O pecado de incredulidade é pensar que Deus é mentiroso. O pecado de incredulidade é pensar, echar na cara de Deus que Ele não vai cumprir a promessa ou que Ele não tem poder para cumprir esta promessa. A fé que teve o nosso padre Abraão, a fé de Abraão foi uma fé verdadeira, uma fé que resistiu ao tempo. O tempo seguia, pero a fé de Abraão seguia a mesma. A fé de Abraão foi uma fé que crediou. Aunque ele não via a promessa se cumprir, ali no mesmo momento ele seguiu crendo, confiou. E não somente resistiu e crediou e confiou, pero também obedeceu. Quando Abraão escutou a voz de Deus, ele não dudou, não perguntou, não questionou, ele obedeceu e se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé bíblica, irmãos, é uma relação de confiança em Deus, é um relacionamento de confiança que Deus falou e eu sigo crendo porque Ele foi fiel no passado, é fiel agora e será fiel eternamente. A palavra do Senhor abre em Hebreus que Jesus é o mesmo, ayer, hoje e será pelos séculos. Não é uma filosofia nem um salto no escuro, pero a incredulidade, irmãos, nos impede de receber as promessas de Deus. Foi o que Jesus disse em São Mateus, capítulo 13, verso 58. E não isso allí muitos milagros a causa da incredulidade de eles. A incredulidade escute as promessas de Deus e se nega a crer. Allí, na cidade onde Jesus vivia, não ocorreu muitos milagres, porque as pessoas pensavam que ele era sencillo carpinteiro. Quem é esse? És o filho de Maria, filho de José? Não, tu tens que começar a crer que Jesus é o Filho de Deus, que quita o pecado do mundo, que libera os oprimidos, limpa os leprosos, hace os paralíticos caminhar e ressuscita mortos. Jesus morreu na cruz do Calvário para levar nossos pecados, pero ele não se quedou morto. Ao terceiro dia, o Senhor, nosso Deus, foi ressuscitado pelo Espírito Santo do Senhor, e todos aqueles que creem nele, entregam sua vida a ele, tem poder de ressuscitar naquele grande dia. Então, se a incredulidade nos impede de realizar grandes coisas para Deus. Me recordo de Baraque, que lhe respondeu a Débora: se tu fores comigo, eu irei, pero se não fores comigo, não irei. E ele, a Débora, disse a ele: irei contigo, mas não será tuya a glória de la jornada que empreendes, porque em mano de mulher venderá Jeová a Cícera. E levantando-se, Débora foi com Baraque a Cedes. Nós conhecemos que o que ocorreu com Cícera, morreu por la mano de uma mulher, e Baraque não foi aí, não recebeu os honores desta batalha. O que ocorre é o seguinte: a incredulidade, o medo nos impede de fazer grandes coisas a Deus. Tu não necessitas ser um grande homem, uma grande mulher para Deus realizar grandes coisas. Tu necessitas ter um coração sensível, humilhado e reconhecer que Deus pode fazer grandes coisas com os vasos de barro, com os vasos frágeis, com as pessoas que não têm orgulho, porque recorda-te que Satanás
era o anjo de luz chamado Lúcifer e foi echado fora do céu por causa do orgulho que queria ser mais grande que Deus. A incredulidade, hermano, desagrada a Deus. Porque dijo a palavra do Senhor em Hebreus 11:6, pero sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que o que se acerca de Deus creia que lhe há e que és galardonador de los que lo busca. La incredulidade nos aleja de Deus, pero la fé nos acerca a Deus e hace que o coração de Deus se goze em nossa vida. Aunque não tenha recursos, eu sigo creyendo em Deus. Aunque não tenha saúde, siga creyendo em Deus. Aunque as coisas sejam desfavoráveis, siga creyendo em Deus. Porque a luz do justo é como a luz da aurora que vai em aumento hasta que o dia seja perfeito. Pero a incredulidade é pecaminosa. Pero el que duda sobre lo que come é condenado porque não lo hace com fé. E tudo lo que não provém de fé é pecado. Então, hermanos, se alimente da palavra de Deus, escute a voz de Deus, tenha uma intimidade com Deus e atue por fé, porque o justo viverá por la fé. E aquele que não hace assim, retrocede, a alma do Senhor não se goza nele, não se alegra. Morreu por nossos pecados. Jesus morreu por nossos pecados e ressuscitou por nossa justificação. Para nossa justificação. Isso se encontra no capítulo 4 de Romanos, de nossa leitura do texto base, verso 24 e 25. Senão também que, com respeito a nós outros, a quem há de ser contada, isto é, a los que cremos e nele, que levantou de los muertos a Jesus, Senhor nosso, el qual foi entregado por nossas transgressões e ressuscitado para nossa justificação. Aqui está a clave, hermanos. Jesus morreu para levar nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que quita o pecado do mundo, que leva nossos pecados, que paga nossa deuda delante de Deus. Pero não somente isso, ao ressuscitar, Ele nos ha hecho justiça de Deus. Aqui está, fuimos justificados por sua ressurreição, que foi entregado por nossas transgressões e ressuscitado por nossa justificação. Quando creemos, ocorre um câmbio. Damos a Cristo nossa vida de pecado, nossa vida insignificante, e Ele nos dá a justiça e o perdão de Deus. Porque dijo em 2 de Coríntios 5, verso 21, ao que não conheceu o pecado, isso é Jesus, por nós outros lo hizo pecado, para que nós outros fuíssemos hecho justiça de Deus em nele. Então, irmão, não existe um câmbio. Eu era perdido, eu tinha uma condenação certeira, eu ia ao inferno se Jesus não entrar em minha vida, se Jesus não entregar a sua vida por mim, se eu não reconhecer que sou um pecador e necessito de um Salvador, porque agora eu sei, de modo que se alguno está em Cristo, nova criatura és, as coisas velhas passaram, e aqui que todas são hechas novas. Não há nada que podemos fazer para ganhá-lo, só através de Jesus Cristo recebemos a justiça de Deus. A justificação não existe sem a vida, a presença e a graça de Jesus Cristo obrando em la vida do crente. Por isso que abre em Efésios 2, verso 8 e 9, porque por graça sois salvo, por meio da fé, e isto não de vosotros, pois és dom de Deus, não por obra para que nadie se glorie. A justificação é um ato judicial, não é um ato judicial não aislado no passado, senão que se perpetua com a comunhão do Senhor Jesus Cristo. Que tenho que fazer, pastor Andrés, então, se para ter a justificação, tu necessita crer que ele morreu por seus pecados, pero não somente isso, tu necessita reconhecer que és um pecador e que necessita de um Salvador. E pide a Ele para poder entrar em seu coração. E necessita tu deixar se apartar do pecado, porque a palavra do Senhor habla muito bem que a paga do pecado, o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dijo a palavra do Senhor: aquele que encubre seus pecados não prosperará,
pero aquele que confessa e se aparta encontrará misericórdia. Deus, Jesus Cristo, ele não hace acepção de persona, ele hace a invitação: veni a mim todos os que estáis trabalhado e cargado, e eu los aliviarei. Ele está à porta de nosso coração chamando aquele que reconhece seu pecado, reconhece que necessita ter um encontro com ele. Abre seu coração. Queres abrir seu coração? É reconhecer esta necessidade de ter um encontro com Deus. É reconhecer que necessita cambiar de vida. É reconhecer que sua vida sem Deus é uma perdição, é uma tragédia. Eu quero orar por ti. Cerra tus ojos e no nome de Jesus. Padre, eu te pido por esta pessoa, Senhor, que está agora me escutando, que está agora, Senhor, que acabou de escutar as promessas hechas para Abraão e a fé de Abraão, pero também, Senhor, em Romanos está dizendo que esta fé, esta coisa também é para nós outros, compete também a nós outros e está também a nossa disposição. Então, Senhor, se creemos que aquele que levantou Jesus de los muertos, que é o Espírito Santo de Deus, que ele foi entregado por nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação, Espírito Santo, esteja hablando ao coração desta pessoa, porque tu, Senhor, és que obra em nós outros, é que convence o homem e a mulher do pecado, da justiça, do juízo. Padre, em nome de Jesus, se és uma sanidade, Senhor, que tu venga a sanar, sana a alma, sana o emocional, sana este corpo, Senhor. Obra com tu poder, Senhor, na vida desta mulher, na vida deste homem, na vida desta jovem, na vida deste anciano, deste ninho, desta ninha. Senhor, que tu esteja tocando no coração, tocando na alma, Senhor, que verdadeiramente, Senhor, eles venham ter um encontro contigo e venham ser liberados do pecado. Rompe as cadenas, Senhor, que de modo que se algum está em Cristo, és nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que são hechas todas as novas, Senhor. Escreve, Senhor, o nome desta pessoa no livro da vida. Limpia, Senhor, elas com tu sangue os pecados dessa pessoa e perdona, Senhor, esses pecados, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Padre, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com todos vosotros, desde agora e para sempre. Amém e amém. Deus os bendiga a todos.